Você sabe o que é um deserto? Suas características, sua fauna, sua flora, seu clima? Pois bem, essas são algumas dúvidas que vamos esclarecer no vídeo de hoje. Os biomas determinam as áreas que apresentam o mesmo clima, fauna e flora. Quer dizer, bioma é o conjunto de ecossistemas característicos de uma zona biogeográfica. Essa a qual será nomeada de acordo com suas espécies vegetais e animais, que estão em maioria ou que fácil se adaptam ao local. E ao tipo de solo, clima e a topografia existentes no local, que assim influencia nas diferenças encontradas entre os biomas. As espécies que ali habitam podem não conseguir se desenvolver em outro, pois as condições de vida variam em cada região e para cada espécie. Deserto é o nome usado para designar uma região quase desabitada e desprovida de água da chuva ou de rios. Essas regiões abrigam seres vivos que são encontrados geralmente em períodos diurnos, ou seja, que saem durante o período da noite. Grande parte das paisagens desérticas não possuem solo, quando existem são extremamente pobres. Características do clima deserto. O deserto possui uma elevada amplitude térmica, onde em alguns desertos, por exemplo, a temperatura durante o dia pode chegar em 40 graus e à noite pode cair para menos 5 graus. Possui um baixo índice de umidade relativa do ar, que durante o ano a média de umidade fica em torno de 30%. Detém baixos índices pluviométricos anuais, onde regiões desse clima possuem índice de chuvas em torno de 200 milímetros. Porém, em alguns desertos pode ficar anos sem chover. O deserto é típico de regiões tropicais e subtropicais do mundo, sendo conhecido também como clima árido. O clima do bioma deserto é predominantemente seco, com baixa umidade e pouca ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano. E uma de suas características é uma grande variação de temperatura ao longo do dia. Os desertos desse bioma podem ser subdivididos de acordo com seu clima. São eles os quentes, que em sua grande maioria são tropicais. Os animais que vivem lá criaram meios para sobreviver. Na fauna dos desertos quentes, encontramos com mais frequência os animais roedores, répteis, escorpiões e insetos. Normalmente, eles saem de seu abrigo apenas no período noturno, quando as temperaturas são mais baixas. Já nos desertos frios, é comum encontrarmos ursos polares, pinguins, focas, algumas espécies de baleias, entre outros. Esses animais possuem espessas camadas de gordura e pelos grossos. A flora do bioma deserto é geralmente constituída por gramíneas e pequenos arbustos, ocupando pequenas partes do solo ou debaixo de rochas onde teria pouca água acumulada disponível. Uma das plantas mais resistentes são os cactos, tendo um sistema de raízes superficiais, absorvem as águas da chuva com facilidade, o seu caule capaz de armazenar água e fazer fotossíntese, e seus espinhos que impedem uma transpiração excessiva. É uma vegetação composta por plantas xerófitas. Em relação à localização, é importante destacar que existem desertos em todos os continentes do planeta, e a seguir serão citados os principais desertos de cada continente. No continente africano, estão localizados, dentre outros, o deserto do Saara, o deserto da Argélia e o deserto da Arábia. No continente europeu, estão localizados, dentre outros, o deserto de Monegros e o deserto de Tabernas. Na Ásia e no Oriente Médio estão localizados o deserto da Arábia, deserto de Cholistão e deserto de Gobi. Na América estão localizados os desertos de Mojave, deserto do Atacama e deserto de Monte. Na Oceania estão localizados o deserto de Gibson, deserto de Tanami e o grande deserto arenoso. Algumas curiosidades acerca do bioma deserto são que existem porções de água isolada no meio do deserto que são denominados oásis. Nos desertos também são encontrados minerais valiosos como chumbo, ferro, zinco e cobre. A desertificação é o processo que dá origem aos desertos. Os desertos abrangem aproximadamente 20% da superfície terrestre e um dos maiores desertos do mundo é o deserto da Antártida.
que tem 14 milhões de quilômetros quadrados.